Existe algo que você percebe, mas não consegue explicar com clareza. O ambiente muda, as pessoas mudam e aquilo que antes fluía começa a travar. Você continua fazendo o seu trabalho, se esforçando, tentando manter o foco, mas parece que algo invisível está interferindo. O reconhecimento demora, as oportunidades não vêm. E até pequenas situações começam a se tornar mais difíceis do que deveriam. E no fundo, você sente. Não é só cansaço, não é só pressão. Existe uma carga no ambiente. E muitas vezes essa carga vem da inveja. Não declarada, não explícita, mas presente, ela age em silêncio, desgasta aos poucos e tenta bloquear caminhos sem que você perceba. Mas hoje você não vai ignorar isso. Hoje você vai se posicionar. Você não foi chamado para trabalhar em um ambiente que te enfraquece. Você foi chamado para crescer, avançar e viver portas abertas. E existe uma forma de quebrar essa influência, proteger sua mente e liberar o que está travado. Mas antes de enfrentar o que está fora, você precisa entender o que está acontecendo dentro de você. Você não precisa de provas visíveis para perceber que algo mudou. O ambiente fala de formas que não são diretas. As conversas ficam diferentes. As atitudes mudam. Pessoas que antes eram neutras começam a agir de forma distante ou até estranha. Nada é claro o suficiente para ser confrontado, mas é suficiente para ser sentido. E isso gera confusão. Você começa a se perguntar se é impressão, se está exagerando, se o problema está em você. E enquanto você tenta entender, continua exposto ao mesmo ambiente. Esse é um dos maiores erros. Ignorar o que você sente não resolve, apenas prolonga o desgaste. Porque o ambiente influencia sua mente, sua energia e até sua forma de trabalhar. E quando você permanece sem perceber o que está acontecendo, começa a absorver aquilo que deveria estar rejeitando. Mas aqui está o ponto-chave. Perceber já é o primeiro passo de proteção. Agora você não está mais inconsciente, você está atento. E no próximo momento, você vai entender por que esse tipo de situação começa a gerar um desgaste que você não consegue explicar. Agora você começa a perceber algo mais profundo. Não é só o ambiente externo. É o que isso está causando dentro de você. Um cansaço que não vem do esforço físico. Uma falta de motivação que aparece sem motivo claro. Uma dificuldade de manter o mesmo foco que você tinha antes. Você chega ao trabalho já um pouco esgotado. Pequenas situações te afetam mais do que deveriam. Sua energia parece drenada ao longo do dia. E o mais confuso é que, olhando de fora, nada parece tão grave assim. Mas por dentro existe um peso constante. Isso acontece porque nem todo desgaste é visível. Existe um desgaste emocional e espiritual que acontece em silêncio. Quando você está em um ambiente carregado, sua mente fica mais alerta, mais tensa, mais defensiva. E isso consome energia. Você não descansa completamente, mesmo quando não está fazendo nada pesado. E com o tempo, isso começa a afetar sua confiança, sua produtividade e até sua forma de se enxergar. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Esse desgaste não é algo que você precisa aceitar como normal. Ele pode ser interrompido. E para isso, você precisa entender como essa influência age sem ser percebida. A inveja raramente se apresenta de forma direta. Ela não chega anunciando o que é. Ela se manifesta de forma sutil, disfarçada em atitudes pequenas, comportamentos indiretos e mudanças quase imperceptíveis. Ela pode aparecer em comentários que parecem neutros, mas carregam comparação. Em silêncios que antes não existiam, em oportunidades que simplesmente deixam de chegar até você. E o mais perigoso é que ela não precisa de confronto para agir. Ela influencia o ambiente, altera dinâmicas, cria barreiras invisíveis que dificultam o seu avanço. Você começa a sentir resistência onde antes havia fluidez. Coisas simples passam a exigir mais esforço.
O reconhecimento demora mais do que deveria, e se você não percebe, começa a se culpar. Acredita que está fazendo algo errado, que precisa se esforçar mais, que não está sendo suficiente. Mas nem sempre o problema está na sua capacidade. Muitas vezes existe uma interferência tentando limitar o seu progresso. E quando você entende isso, algo muda. Você para de se culpar e começa a se posicionar. Porque no próximo passo, você vai identificar sinais claros de que o ambiente ao seu redor está sendo afetado por esse tipo de influência. Agora você precisa observar com mais clareza, não com medo, mas com discernimento. Existem sinais que começam a se repetir quando o ambiente está carregado. Pequenos conflitos surgem sem motivo forte. Informações não chegam completas. Decisões acontecem sem transparência. Você percebe que precisa fazer mais esforço para alcançar o mesmo resultado. O que antes era simples se torna mais difícil. Também existe uma sensação constante de tensão. Como se você precisasse estar sempre atento, como se não pudesse relaxar completamente naquele lugar. Outro sinal é a injustiça sutil. Situações onde seu esforço não é reconhecido na mesma medida, onde algo parece fora de equilíbrio, mesmo que ninguém fale sobre isso. E tudo isso, isoladamente, pode parecer normal. Mas quando começa a se repetir, deixa de ser coincidência. É padrão. E padrões precisam ser interrompidos. Mas existe um erro comum que mantém as pessoas presas nesse tipo de ambiente por mais tempo do que deveriam. No próximo passo, você vai entender qual é esse erro e por que ele enfraquece ainda mais a sua posição. Existe um momento em que você percebe que algo não está certo, mas ao invés de dar atenção a isso, você tenta justificar. Você diz para si mesmo que é impressão, que é fase, que vai passar. Você se adapta ao ambiente, tenta não pensar muito, continua seguindo no automático. E é exatamente aí que o problema se fortalece. Ignorar o que você sente não protege você. Apenas te mantém exposto por mais tempo. Porque enquanto você não reconhece, você não reage. E enquanto não reage, continua absorvendo aquilo que deveria estar rejeitando. Esse é um dos pontos mais críticos. Você começa a normalizar o que está te desgastando. Começa a aceitar pequenas situações que, somadas, criam um impacto maior dentro de você. E aos poucos, isso vai enfraquecendo sua postura, sua confiança e sua clareza. Mas aqui está a virada. Reconhecer não é exagerar. Reconhecer é se proteger. Você não precisa entrar em conflito com ninguém, mas precisa parar de ignorar o que está evidente dentro de você, porque quando você reconhece, você começa a recuperar o controle. E no próximo passo, você vai entender por que alguns caminhos começam a travar de forma repentina, mesmo quando você está fazendo tudo certo. Agora você começa a ligar os pontos. Você continua se esforçando, mantendo sua responsabilidade, fazendo o que precisa ser feito. Mesmo assim, algumas coisas simplesmente deixam de avançar. Projetos não caminham, respostas demoram. Oportunidades que pareciam certas desaparecem sem explicação. Isso gera frustração, porque na lógica natural, esforço deveria gerar resultado. Mas quando existe interferência, o fluxo é afetado. Nem todo bloqueio vem de falta de capacidade. Nem toda demora vem de erro seu. Existem momentos em que há resistência no ambiente. Uma pressão invisível que tenta limitar o seu crescimento. E quando você não entende isso, começa a aumentar o esforço sem mudar a estratégia. Trabalha mais, se cobra mais, se desgasta mais, mas o resultado não acompanha. Isso não é solução. Isso é exaustão. A mudança começa quando você deixa de lutar apenas no nível visível e começa a agir com consciência. Você não está apenas lidando com tarefas, você está lidando com um ambiente que também precisa ser enfrentado, e isso exige posicionamento.
No próximo passo, você vai entender qual é o tipo de postura que realmente muda esse cenário. Agora, você chega ao ponto de virada. Não é sobre reagir ao ambiente, é sobre se posicionar acima dele. Enquanto você apenas reage, você continua sendo influenciado. Suas emoções oscilam, sua energia varia, suas decisões são afetadas pelo que acontece ao seu redor. Mas quando você se posiciona, algo muda. Você deixa de ser conduzido e passa a estabelecer limites internos. Você decide o que entra, o que permanece e o que precisa ser rejeitado. Isso não exige confronto externo, exige autoridade interna. Você começa a trabalhar com consciência, não absorve tudo, não se deixa levar por qualquer clima, mantém sua mente firme, mesmo quando o ambiente tenta te puxar para baixo. E isso altera sua presença. As pessoas percebem, o ambiente reage, o que antes te afetava perde força. Mas esse posicionamento não é apenas mental, ele precisa ser reforçado espiritualmente. Porque existem influências que não se quebram apenas com esforço. Elas precisam ser confrontadas com autoridade. E é exatamente isso que você vai fazer agora. No próximo passo, você entra em uma oração para blindar sua mente, proteger sua energia e estabelecer um limite claro contra qualquer influência negativa no seu ambiente de trabalho. Agora você assume uma posição clara. Não de defesa passiva, mas de proteção ativa. Deus, neste momento, eu me coloco diante de Ti e entrego o ambiente onde eu trabalho. Cada pessoa, cada situação, cada influência que eu não consigo ver, mas que de alguma forma tenta me afetar. Eu não aceito viver sob pressão invisível. Eu não aceito absorver aquilo que não vem de Ti. Como está escrito no Salmo 27, versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu não viverei em confusão. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Eu não serei dominado por medo nem por influência negativa. Agora eu estabeleço um limite espiritual. Que toda inveja, toda intenção contrária, toda carga negativa perca força ao meu redor. Que nada disso tenha acesso à minha mente, às minhas emoções ou ao meu desempenho. Cobre meu ambiente, guarda minhas palavras, protege minhas decisões, que eu permaneça firme, equilibrado e direcionado. Eu não vou absorver o que não me pertence. Permaneça por alguns instantes nessa consciência. Sinta essa proteção se estabelecendo. Perceba a diferença dentro de você. Isso não é apenas uma oração, é um posicionamento. E no próximo passo, você vai aprender como não absorver o que ainda pode tentar te atingir ao longo do dia. Agora você precisa entender algo essencial. Nem tudo o que acontece ao seu redor precisa entrar dentro de você. O ambiente pode estar carregado. As pessoas podem agir de forma negativa. Situações podem ser desconfortáveis. Mas isso não significa que você precisa absorver tudo isso. Existe uma diferença entre estar presente e estar exposto. Quando você não tem consciência, você absorve automaticamente. O comportamento dos outros afeta seu humor. O clima do ambiente define sua energia. Pequenas situações alteram sua estabilidade. Mas agora você começa a filtrar. Você observa sem internalizar. Você percebe sem carregar. Se alguém age com negatividade, isso não define quem você é. Se algo acontece fora do esperado, isso não controla sua mente. Você mantém sua identidade intacta. Isso exige prática, mas começa com uma decisão clara. Eu não vou permitir que o ambiente determine o que acontece dentro de mim. E quando você sustenta essa decisão, algo muda. Você se torna mais estável, mais centrado, menos vulnerável ao que acontece ao redor. E isso te coloca em uma posição diferente. No próximo passo, você vai entender a diferença entre apenas reagir ao ambiente e realmente se posicionar dentro dele.
Agora você precisa ajustar sua forma de agir no ambiente. Existe uma diferença clara entre reagir e se posicionar. Quando você reage, você responde no impulso. O que acontece fora define o que acontece dentro. Uma atitude negativa gera outra resposta negativa. Um clima ruim altera seu comportamento. Isso te coloca sempre um passo atrás. Você vive tentando lidar com o que já aconteceu, tentando recuperar equilíbrio depois de ser afetado. Mas quando você se posiciona, você muda o ponto de partida. Você não espera o ambiente agir para então reagir. Você já entra com uma decisão estabelecida. Sua mente está firme, sua postura está definida. Suas respostas não são automáticas, são conscientes. Você não devolve o que recebe, você decide o que expressa. Isso muda a dinâmica completamente. Você deixa de ser parte do problema e passa a ser um ponto de estabilidade dentro do ambiente. E quando essa postura se mantém, até a forma como as pessoas se relacionam com você começa a mudar. Mas existe um momento em que esse posicionamento precisa ser reforçado com autoridade direta. E é exatamente isso que você vai fazer agora. No próximo passo, você entra em uma oração específica para quebrar toda inveja e qualquer influência negativa que esteja tentando agir contra você. Agora, você não apenas se protege, você confronta diretamente aquilo que tenta te atingir. Deus, neste momento eu me levanto com a autoridade espiritual sobre a minha vida e sobre o ambiente em que estou inserido. Toda inveja, toda intenção contrária, toda palavra liberada contra mim, toda influência negativa que tenta bloquear meus caminhos, eu declaro que perde força agora. Nada disso tem poder sobre mim. Como está escrito no Salmo 27, versículo 2, quando os malfeitores avançam contra mim para destruir-me, eles é que tropeçam e caem. Eu tomo essa verdade para mim. Tudo o que foi levantado contra o meu crescimento, contra o meu avanço, contra o meu trabalho, não prospera. Toda tentativa de atraso é anulada, toda influência contrária é quebrada. Eu não caminho debaixo de opressão, eu caminho debaixo de proteção. Estabelece ordem ao meu redor, remove o que não vem de ti, alinha o ambiente conforme a tua vontade. Eu permaneço firme, eu permaneço protegido, eu permaneço avançando. Permaneça por alguns instantes nessa declaração. Perceba a mudança de posição dentro de você. Isso não é reação, isso é autoridade. E agora que você rompeu o que tentava te limitar, é hora de recuperar aquilo que talvez tenha sido enfraquecido dentro de você. No próximo passo, você vai restaurar sua autoridade profissional. Agora você precisa recuperar algo que talvez tenha sido afetado sem que você percebesse: sua autoridade. Ambientes desgastantes não atacam apenas resultados. Eles tentam enfraquecer sua presença, sua confiança e a forma como você se posiciona. Você começa a duvidar mais, a se expressar menos, a evitar se expor. Aos poucos, sua postura muda, e isso abre espaço para mais desvalorização. Mas esse ciclo pode ser interrompido. Autoridade não vem apenas do cargo que você ocupa. Ela vem da forma como você se enxerga e se posiciona. Quando você está alinhado, sua comunicação muda, sua postura muda, sua energia muda. Você não precisa provar o tempo todo. Sua presença já comunica firmeza. Você volta a falar com clareza, a agir com segurança, a tomar decisões com mais confiança. E isso impacta diretamente como as pessoas te percebem. Como está escrito em Provérbios 22, versículo 29, você já viu alguém habilidoso no que faz? Essa pessoa será colocada diante de líderes e não permanecerá entre pessoas comuns. Isso é posicionamento. Você não foi chamado para se esconder. Você foi chamado para crescer. E agora que sua autoridade começa a ser restaurada, você está pronto para avançar.
No próximo passo, você vai entender como caminhos começam a se abrir de formas que você não esperava. Agora, você entra em uma fase onde o que estava travado começa a se mover. Não por esforço excessivo, mas por alinhamento. Deus não depende das mesmas limitações que você enxerga. Ele não precisa das condições ideais para agir. Ele cria caminhos onde antes não havia. Oportunidades começam a surgir de formas inesperadas. Pessoas certas aparecem no momento certo. Decisões que estavam paradas começam a avançar. E muitas vezes isso acontece sem explicação lógica imediata. É assim que caminhos são abertos. Você não precisa mais forçar portas que não se movem. Você começa a perceber quais portas realmente estão sendo liberadas. Isso traz leveza. Você deixa de lutar contra tudo e passa a discernir para onde direcionar sua energia. Como está escrito em Isaías 45, versículo 2, eu irei adiante de você e endireitarei os caminhos tortuosos. Isso significa que o caminho não depende apenas de você. Existe alguém que está preparando antes mesmo de você chegar. E quando você entende isso, sua forma de caminhar muda. Você avança com mais confiança, menos pressão e mais clareza. E no próximo passo, você vai entender algo ainda mais profundo. Existe um favor invisível que começa a operar quando você está alinhado. Agora, você começa a perceber algo que não pode ser explicado apenas por esforço: o favor. Existem momentos em que pessoas são ajudadas sem entender o motivo. São lembradas, são indicadas, recebem oportunidades que não estavam planejadas. Isso não é coincidência, é favor. O favor invisível não depende de autopromoção constante. Ele atua nos bastidores, abrindo portas, inclinando decisões, criando conexões estratégicas. E quando isso começa a operar na sua vida, você percebe a diferença. O ambiente pode até continuar o mesmo, mas a forma como as coisas acontecem para você muda. Aquilo que antes exigia muito esforço começa a fluir com mais naturalidade. Situações que poderiam te prejudicar acabam se revertendo. Como está escrito em Salmos 5, versículo 12. O Senhor abençoa o justo e o cerca de favor como um escudo. Isso significa proteção e acesso ao mesmo tempo. Você não está apenas protegido do que é negativo. Você também está sendo direcionado para o que é certo. E quando esse favor começa a agir, você não precisa disputar espaço. Você ocupa o lugar que foi preparado. No próximo passo, você vai ativar isso de forma direta, com uma oração específica para a abertura de caminhos na sua vida profissional. Agora você não apenas espera que algo aconteça, você ativa. Deus, neste momento, eu coloco diante de Ti a minha vida profissional. Cada caminho que está travado, cada porta que parece fechada, cada oportunidade que ainda não se manifestou, eu declaro que o Senhor vai à minha frente. Como está escrito em Isaías 45, versículo 2, Tu endireitas caminhos que estavam tortuosos. Eu tomo essa promessa para mim. Tudo o que está bloqueado começa a se mover. Tudo o que foi atrasado começa a avançar. Portas certas se abrem. Conexões certas acontecem. Oportunidades alinhadas com o teu propósito chegam até mim. Remove todo o impedimento. Afasta tudo aquilo que não contribui para o meu crescimento. Eu não fico preso em lugares de estagnação. Eu avanço conforme a tua direção. Estabelece clareza para reconhecer as portas abertas. Dá sabedoria para tomar decisões no momento certo. Eu caminho com confiança, sabendo que não dependo apenas das circunstâncias, mas da tua ação. Permaneça por alguns instantes nessa declaração. Sinta a mudança de expectativa dentro de você. Isso não é mais espera passiva. Isso é movimento. E no próximo passo, você vai aprender como se tornar alguém inabalável, independentemente do ambiente ao seu redor. Agora,
Você precisa consolidar tudo isso em algo que permanece. Não adianta apenas ter momentos de força. Você precisa se tornar constante. Ser inabalável não significa que nada vai acontecer ao seu redor. Significa que o que acontece não define mais o que acontece dentro de você. Você desenvolve estabilidade. Situações difíceis continuam existindo, mas não te desorganizam como antes. Comentários negativos não te tiram do centro. Pressões externas não controlam suas decisões. Você responde com equilíbrio. Isso vem de prática, de lembrar quem você é, de reforçar suas declarações, de manter sua mente alinhada diariamente. Você não depende mais do ambiente para estar bem. Você carrega um estado interno que não muda facilmente, e isso transforma sua presença. Você passa a ser visto como alguém firme, confiável, seguro, alguém que não se perde facilmente. Como está escrito no Salmo 1, versículo 3. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Isso é constância. Você não oscila com qualquer vento. Você permanece. E quando você se torna assim, o ambiente já não tem o mesmo poder sobre você. No próximo passo, você vai aprender como proteger sua mente de um dos maiores gatilhos dentro do trabalho: a comparação e a pressão. Agora você precisa enfrentar um dos ataques mais comuns dentro do ambiente de trabalho: a comparação. Ela não chega como um pensamento direto. Ela aparece de forma sutil. Você começa a olhar para o resultado dos outros, para o reconhecimento dos outros, para o crescimento dos outros. E sem perceber, sua mente sai do seu caminho e entra no caminho de outra pessoa. Isso gera pressão. Você começa a se cobrar mais do que o necessário. Sente que está atrasado, que precisa correr, que não está fazendo o suficiente, e isso te desconecta da sua direção. Mas aqui está a verdade que precisa ser estabelecida. O seu caminho não é igual ao de ninguém. Quando você entra em comparação, você perde foco. Quando perde foco, perde clareza. E quando perde clareza, começa a tomar decisões baseadas em pressão, não em direção. Você precisa voltar para o seu eixo. Como está escrito em Gálatas 6, versículo 4, examine cada um o seu próprio procedimento, e então terá motivo de gloriar-se apenas em si mesmo, e não em outro. Isso é liberdade. Você não compete com ninguém. Você constrói o seu caminho, e quando você mantém esse posicionamento, a pressão diminui. Sua mente se mantém estável, seu foco se fortalece, e no próximo passo, você vai reconhecer sinais claros de que algo começou a mudar a seu favor. Agora você começa a perceber mudanças reais, não apenas dentro de você, mas ao seu redor. Aquilo que antes parecia travado começa a ganhar movimento. Respostas chegam com mais rapidez. Processos fluem com menos resistência. Existe uma leveza diferente. Você já não sente o mesmo peso ao entrar no ambiente. Sua mente permanece mais estável. Situações que antes te afetavam agora passam sem o mesmo impacto. E aos poucos, oportunidades começam a aparecer. Conversas que abrem portas. Pessoas que se conectam de forma estratégica. Decisões que começam a te favorecer. Nada disso acontece por acaso. É sinal de alinhamento. Como está escrito em Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E quando o tempo de liberação chega, aquilo que estava bloqueado começa a se mover. Você percebe que não precisa mais forçar tanto, existe um fluxo acontecendo. Mas aqui está um ponto importante. Quando os caminhos começam a se abrir, você precisa sustentar esse momento. E no próximo passo, você vai entender como manter essa abertura sem voltar aos padrões antigos. Agora, você precisa sustentar o que começou a se abrir. Porque abrir caminhos é um momento. Manter caminhos abertos é um posicionamento. Se você volta para a insegurança, para a dúvida constante, para o medo de perder, você começa a enfraquecer aquilo que foi liberado.
A confiança é o que mantém o fluxo. Você não precisa entender todos os detalhes do que está acontecendo. Você precisa permanecer firme naquilo que já foi estabelecido. Mesmo quando algo parece incerto, você não recua. Mesmo quando surgem desafios, você não volta para o padrão antigo. Você continua avançando. Como está escrito em Hebreus 10, versículo 35, não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande recompensa. Isso é continuidade. Você não se deixa levar por oscilações momentâneas. Você mantém uma base sólida, e isso sustenta suas decisões, sua postura e seu crescimento. Agora você não está mais tentando abrir caminhos. Você está caminhando por eles. E no próximo momento, você vai selar tudo isso com uma declaração final que estabelece autoridade, proteção e avanço sobre a sua vida. Agora, você sela tudo o que foi estabelecido. Não como um momento isolado, mas como uma decisão. Declare com firmeza: nenhuma inveja tem poder sobre mim. Nenhuma influência negativa define o meu caminho. Nada que foi levantado contra a minha vida prospera. Como está escrito no Salmo 27, versículo 1, o Senhor é a minha luz. Eu não caminho em confusão. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Eu não serei dominado por medo nem por pressão. Eu avanço com clareza. Eu trabalho com direção. Eu cresço com proteção. Tudo o que estava bloqueado começa a se alinhar. Tudo o que tentava atrasar perde força. Caminhos se abrem diante de mim. Eu não volto para padrões antigos. Eu não aceito limitações invisíveis. Eu não recuo. Eu permaneço firme. O ambiente pode mudar, as pessoas podem agir, mas nada disso altera o que foi estabelecido dentro de mim. Eu estou protegido. Eu estou direcionado. Eu estou avançando, e aquilo que Deus está abrindo, ninguém pode fechar.